Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu trouxe essa bolsa, uma inspiração que uma seguidora minha mandou pra mim lá no Instagram. Então eu trouxe aqui pra vocês essa bolsa maravilhosa. Tenho certeza que você já viu aí pelo Pinterest. Então eu trouxe pra vocês aqui. Ela ficou muito fácil de fazer, ficou muito linda. Com esse fecho aqui também, a alça torcida, dá todo um diferencial pra peça, certo? Eu usei só um rolo desse fio e ficou perfeito. Eu gostei muito, não ficou pesada, ficou um espaço muito bom interno. Então eu espero muito que vocês gostem, tá? Já quero pedir desculpa também, porque quando eu gravei a aula eu estava um pouco rouca. Mas graças a Deus já estou bem melhor, certo? Então bora pra aula. A gente vai usar um rolo de fio de malha. Esse é de 2,6 milímetros, 500 gramas, cola, essa da Tec Bond, agulha 6,5, tesoura para remate, o fecho, já para colocar, e argola mosquetão. Pra gente fazer a alça, tem que ser argola mosquetão para dar certo. Bora pra aula? Vamos iniciar com um cordão de 18 correntinhas. Vamos fazer uma laçada aqui inicial e fazer 18 correntes. Lembrando que quem quiser aumentar essa bolsa, quiser fazer um tamanho maior, é só fazer um cordão com correntinhas em números pares, que vai dar certinho. Então, vamos lá. 1, 2. Finalizei o nosso cordão. Agora, a gente vai começar a trabalhar a trama já aqui. Não vai ser necessário fazer pontos baixos. Então, a gente vai começar a trabalhar na parte de trás, bem aqui, nessas nervurinhas que a gente tem aqui, não na parte da frente. A gente vai pular esse primeiro pontinho, vamos no próximo. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro. A gente vai começar e vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai intercalar com pontos meio alto. Então, aqui, pra gente fazer o nosso ponto, a gente tem que estar sempre atento com essa parte do fio. Ele tem que estar sempre passando pela agulha para essa emenda não ficar aparecendo no lado da trama. Então, aqui a gente faz o nosso primeiro ponto meio alto. Ponto baixíssimo. E meio ponto alto. Sempre cuidando para esse lado ficar na parte de dentro. Ponto baixíssimo. E meio ponto alto. Então, a gente vai intercalando desse jeito até o final da carreira. Chegamos aqui no final da nossa carreira. Então, aqui a gente vai fazer o último ponto meio alto. E o último ponto baixíssimo dessa primeira carreira. Então, é assim que ela vai ficando a nossa trama para essa bolsa. Então, eu vou mostrar para vocês a subida da próxima carreira. A gente vai fazer uma correntinha para dar altura. Vamos virar o trabalho. E aqui na chegada, a gente já vai fazer um ponto baixíssimo. E vamos seguir repetindo essa sequência. Um ponto baixíssimo e meio ponto alto. Um ponto baixíssimo e meio ponto alto. Até a gente tá aqui completo 44 carreiras. Mas eu vou mostrar pra vocês mais uma vez a finalização ali e o começo da próxima carreira. Chegamos aqui no final da carreira novamente. Então, como a gente começou com um ponto baixíssimo, a gente vai sempre finalizar com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente finaliza com um ponto baixíssimo e faz uma correntinha para dar altura pra gente iniciar a próxima carreira. Então, a gente vai trabalhar aqui por 44 carreiras e eu já volto para mostrar para vocês como que a gente vai continuar. Finalizei a nossa base, fiz 44 carreiras, como eu disse, a mesma carreira que a gente fez no começo do vídeo. Ela ficou aqui com 44 centímetros, mas a gente vai fazer um acabamento ainda em pontos baixos, para depois a gente começar a fazer a lateral. Então, aqui eu finalizei, né? Deste lado.
aqui a gente vai fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho. Então, aqui a gente vai fazer pontos baixos para cada pontinho de base. Então, a gente vai começar nesse daqui, pegando as duas alcinhas e vamos até o final. Chegamos aqui na nossa primeira quina. Então, aqui a gente vai fazer o último pontinho, aqui. E naquela correntinha que a gente faz para subir, para dar altura, a gente vai ter que fazer um aumento para ficar bem redondinho a quina. Então, vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar. E ela vai ficar com uma curvinha aqui, ó. Fica bem bonitinha a curva. Agora, a gente vai fazer na parte reta um pontinho para cada carreira de base. Então, a gente vai entrar aqui embaixo da correntinha. Embaixo dela vai ter um espacinho. E aqui, a gente vai fazer o nosso ponto baixo. E na próxima carreira, a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui. Então, a gente vai fazendo dessa forma até o final da carreira. Fiz o último pontinho aqui da carreira, agora a gente vai fazer a curva aqui também. Vamos entrar bem aqui onde a gente começou, onde tem a laçada inicial. Vamos entrar pegando as duas alcinhas. E vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha e mais um ponto baixo. Já vamos segurando aqui esse fiozinho para ir arrematando tudo junto. Fizemos a curva aqui. Agora, a gente vai continuar fazendo um pontinho para cada pontinho de base, fazer a curva aqui e chegar aqui novamente. Cheguei aqui no nosso começo novamente, dei a volta inteirinha na nossa base, em pontos baixos, e aqui a gente vai chegar fazendo a curva novamente. Então, aqui a gente vai fazer mais um ponto baixo e vamos cortar o fio. Cortei o fio, então agora a gente vai fazer o nosso último pontinho. Só que como a gente não quer que fique aparecendo, eu vou fazer assim, um pontinho falso. Eu vou entrar aqui nessa primeira alcinha do ponto, de trás pra frente, e vou puxar esse fio pra trás. Puxei o fio pra trás pra fazer a vez da nossa correntinha aqui. Então, aqui vai ficar a vez da nossa correntinha. E vou entrar dentro desse pontinho aqui que saiu o fio. Então, eu pego a laçadinha lá de trás, essa aqui, e puxo pra trás. Ó, fica igualzinho os outros. Então, agora a gente vai arrematar aqui. Vou passar aqui por dentro de alguns pontos. Pra cá é melhor. Passar por aqui por alguns pontinhos. Vou dar um nozinho aqui, onde não apareça. Essa parte vai ser a parte que vai ficar virada pra dentro. Então, aqui não tem tanto problema. Vou passar por mais alguns lugares, dar um pinguinho de cola aqui e tá prontinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a lateral, tá? Porque agora a base aqui tá prontinha, ela vai ficar assim. Então, a gente precisa da lateral para colocar dos lados. Vamos dar a laçada inicial. E vamos fazer aqui um total de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pula uma correntinha de base e vai no próximo. Fazendo um ponto baixo. Então, a gente fez uma aqui, então vamos fazer nos 2 próximos.
Lembrando de não apertar demais, para ficar bem bonita a sua bolsa e não repuxar. Uma correntinha. Essa correntinha já faz a vez de um ponto. Já faz a vez de um ponto, então a gente vai no próximo. Fazemos aqui mais um ponto baixo. E aqui também mais um ponto baixo. Então, a gente vai repetir dessa forma até a gente ter aqui 11 carreiras de ponto baixo. E eu já retorno com vocês. Lembrando que nessa carreira que a gente faz de ida e volta, a gente vai usar aquela correntinha que a gente fez para dar altura, tá? Então, a gente vai fazer o ponto baixo, o último ponto baixo, aqui em cima, bem em cima dessa correntinha, para totalizar 3. Esse aqui conta a correntinha conta como um ponto baixo, então a gente vai fazer 3 pontos para cada carreira. Fiz aqui a nossa última carreira, então temos 11 carreiras aqui de pontos baixos. Agora a gente vai dar um acabamento para essa lateral ficar bem retinha e ficar bem bonita na bolsa. Então aqui eu vou fazer mais uma vez uma correntinha e vou pegar bem nesse pé dessa correntinha que a gente fez o outro ponto. Então, aqui a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada carreira aqui. A gente vai dar a volta nessa lateral com pontos baixos. Cheguei aqui novamente pra gente fazer a curvinha, do mesmo jeito que a gente fez para dar a volta na bolsa. Vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar, só para fazer a curva. Agora, a gente vai continuar fazendo aqui e vamos chegar na curva novamente. Aqui na curva, a gente vai fazer de novo uma correntinha, já temos um ponto baixo aqui, uma correntinha e um ponto baixo, para fazermos a curva ficar bem bonitinha assim. Agora, a gente vai continuar aqui, fazendo um ponto para cada ponto de base, até chegar nesse cantinho aqui novamente. Cheguei aqui novamente no nosso cantinho, e agora a gente vai fazer uma última carreira aqui em cima. Então, a gente vai utilizar aquela correntinha que a gente fez para subir, ela tá bem aqui deitada. Então, a gente vai usar ela, vamos entrar dentro, aqui ó, saiu bem no meio, e vamos fazer o nosso aumento dentro dessa correntinha. Então, a gente fez aqui um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo para fazer a curva. Vamos fazer aqui os nossos dois últimos pontos. E aqui a gente vai arrematar novamente o nosso fio. Vamos fazer só mais uma correntinha. Essa lateral a gente arremata e a próxima a gente não vai arrematar, pra gente fazer a costura toda junta, pra gente costurar as duas laterais de uma vez só e economizar fio. E ainda fazer um acabamento, mais um acabamento na aba. Então, aqui a gente vai fazer o fechamento, mais uma vez, aquele fechamento invisível. Ó, fica bem certinha aqui. Então, agora eu vou arrematar esses dois lados aqui e já volto com a outra parte finalizada para mostrar como que a gente vai começar a costura. Então, agora eu tenho as duas laterais aqui, uma eu arrematei e a outra eu não arrematei. Então, a gente vai começar a costura aqui das laterais. Muito importante agora na hora dessa costura, a gente vai começar costurando a parte que a gente não arrematou do lado esquerdo da peça, do lado esquerdo, porque se você começar do lado direito, vai ficar ao contrário para você fazer o acabamento da aba. Então, você começa pelo lado esquerdo da peça, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer. Ó, fiz o último ponto, eu vou soltar a laçada e antes de fazer o acabamento aqui, eu vou passar o nosso fio que está lá atrás para frente.
Então, eu vou entrar de trás pra frente aqui e vou levar esse fio lá pra trás, certo? Então, aqui eu já vou posicionar aonde a gente vai começar a fazer. A gente vai sempre começar um pontinho antes da onde a gente vai costurar. Então, a gente começa bem na correntinha que a gente fez pra fazer a curva aqui nas quinas. Então, aqui eu vou colocar aí que a gente vai fazer a costura do ladinho, certo? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar também essa alcinha que a gente deixou solta. E também vou pegar dentro dessa laçada, que é a própria laçada que a gente fez. Então, aqui a gente ajusta o fio. Podemos virar aqui já. E aqui vai ficar com essas duas laçadas aqui. E vamos puxar o fio aqui. Vamos passar por esse laçadinha e pela outra para puxar ela aqui, certo? Então, o nosso fio fica pro lado de fora pra gente conseguir fazer a costura. Agora, eu vou virar aqui pra ficar mais fácil. Então, agora a gente vai começar a fazer nossa costura com pontos baixíssimos. Então, a gente vai começar fazendo pontos baixíssimos. Vamos pegar duas laçadinhas daqui e duas laçadinhas da nossa lateral. Com bastante calma, para esse detalhe aqui ficar bem bonito. Se apertar, ele vai ficar estranho. Então, a gente tem que fazer bem soltinho para ele aparecer bem, que é mais um detalhe da nossa bolsa. Eu vou chegar até ali embaixo, perto da curva, e já volto com vocês. Cheguei aqui na curva e a gente vai continuar fazendo a nossa costura, tá? Aqui não precisa pular nenhum ponto, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, certo? Então, a hora que a gente chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui na nossa correntinha da quina da nossa aba. Então, aqui vai ser o nosso último pontinho que a gente vai costurar aqui, tá? Que a gente vai unir. Então, aqui a gente faz o último. E agora, a gente vai continuar com esses pontos baixos, mas vamos fazer só na alcinha de cima. Então, a gente vai continuar fazendo aqui, tá? Mais um detalhe para nossa bolsa. Então, a hora que eu chegar ali na voltinha, eu retorno com vocês mais uma vez. Cheguei aqui na nossa curva. Aqui nessa curva, a gente não vai precisar fazer aumento. Então, a gente só vai acompanhar esse movimento aqui. A gente vai continuar fazendo pelos pontinhos aqui. Então, aqui a gente faz um, na correntinha a gente faz mais um, tá? Não esqueçam da correntinha. E no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Então, vai ficar bem certinha aqui, certo? Então, a gente vai continuar desse jeito até chegar mais ou menos na mesma altura daqui, deste lado de cá. Chegamos aqui na mesma altura desse lado aqui, tá? No mesmo ponto. Como a gente tem essa trama aqui, a gente consegue visualizar muito bem. Então, agora, a gente vai começar a unir a lateral. Então, aqui, eu vou pegar o próximo ponto e a correntinha da lateral. Aqui, certo? E vou fazer nossa costura aqui. Então, eu pego o fio lá na frente e passo aqui pra trás. E aqui a gente vai fazer a nossa costura normalmente, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Então, a hora que eu chegar lá no cantinho, eu volto com vocês. Fiz aqui o nosso último pontinho, tá? O último ponto aqui. Então, aqui a gente vai cortar o fio para arrematar, certo? Essa parte da costura e a parte de crochê a gente já acabou. Agora falta colocar o fecho e a alça torcida, que dá todo um charme, toda uma elegância para nossa peça.
Então, aqui eu vou passar pra trás esse fiozinho pra arrematar aqui na parte de trás. Ó, passei nessa correntinha, volto aqui, tá? Só pra não ficar tão aparente o arremate. E saio bem aqui aonde foi feito o último ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui pra trás e vou arrematar aqui atrás, aqui dentro. Então, você arremata um pinguinho de cola e já tá prontinho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar o fecho. O fecho, ele vem com essas 3 peças. Essa é a parte que vai na bolsa, essa é a parte que vai na aba e esse aqui é a travinha que fica atrás, tá? Que a gente vai colocar. Então, a gente vai começar pelo da aba, pra gente conseguir achar um lugar bem legalzinho, pra não ficar nem muito em cima, nem muito embaixo essa parte. Então, a gente vai começar pelo da aba. Então, aqui, a gente vai ter que achar bem o meio da bolsa. Que a gente vai precisar achar bem o meio da aba, certo? Se você quiser medir com a fita, se você achar que fica mais fácil, não tem problema. Mas também podemos medir aqui pelas contagens dos pontos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 grupinhos aqui. Então, vai ficar 4 pra cá e 4 pra cá. Então, sabemos que vai ser mais ou menos aqui que a gente vai colocar o nosso fecho. Então, vou ver aqui aonde que eu vou pôr. Acho que aqui tá bem legal. Então, aqui eu já vou marcar. Vou colocar a agulha aqui bem rapidinho, só pra mim saber aonde que eu vou colocar. E pra você prender esse fecho, eu vou utilizar esse alicate aqui, tá? Eu gosto de encapar ele pra não correr o risco de riscar o nosso fecho, certo? Então, você coloca uma fita isolante em volta do alicate para não ter esse perigo. Se for necessário abrir um pouquinho mais aqui, acho que no meu caso eu vou ter que abrir um pouquinho, eu vou usar a própria tesoura para abrir, tá? Você vai colocando ela aqui no meio, ou uma chave de fenda, mas é só para abrir um pouquinho mais, pra gente poder colocar ali na nossa aba. Então, abriu aqui um pouquinho mais, então agora eu vou colocar ali. Então, aqui, você vai colocar um fecho. Aqui, a gente vai precisar da ajuda da agulha, de uma agulha mais fininha para empurrar esses pontos aqui para dentro. Então, aqui, com uma agulhinha menor, a gente vai empurrando os pontinhos aqui para dentro, certo? Pra gente conseguir fechar ele e ficar bem presinho. Então, aqui eu empurrei bem os pontinhos pra dentro, tá? Então, agora eu vou fechar com o alicate. Conferir bem aqui, também na parte de trás, tá? Empurra bem, pra não ter perigo de soltar. Então, agora com o alicate encapadinho, a gente vai apertar delicadamente. Vai apertando bem devagarzinho, para não amassar também.
Prontinho. Então, a parte de cima já está colocada. Agora, como a gente colocou a parte de cima primeiro, a parte de baixo vai ficar bem mais fácil para colocar. Porque aqui já tá mostrando aonde que a gente tem que colocar a segunda parte. Então, a gente simula como se já fosse entrar. Como se a gente já fosse fechar ela. Então, aqui você vai ver certinho o posicionamento que vai ficar melhor. Então, aqui vai ficar bem bom. Aqui, opa, as perninhas estão tortinhas. Então, eu vou pôr aqui de novo e ver aqui aonde que ela vai ficar boa. Então, aqui eu tenho que pôr um pouquinho mais pra baixo. Então, aqui. Aqui. Então, aqui vai ficar um tamanho bem bom aqui, tá? Uma distância boa, que vai ser a mesma distância aqui da parte de cima, tá? Alinha aqui os dois lados pra você ver bem certinho aqui, onde vai ser o melhor lugar, ó. Então, aqui ser o melhor lugar, certo? Eu virei aqui, tá? Pra vocês verem aonde que ficou as garrinhas. Então, agora a gente vai colocar aquela travinha bem aqui e vamos apertar pra dentro, pra travar essa parte aqui. Então, com o alicate você vai apertar. Dá uma apertadinha antes, pra dar uma sentada aqui, e depois eu puxo a travinha. É um pouquinho difícil, porque como é um ponto bem fechadinho, ele fica um pouquinho difícil de você travar aqui, mas fica super seguro, certo? Então, aqui já tá colocado. E ela vai ficar assim. Agora, ó, pra vocês verem como ela ficou bem no centro. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a alça torcida. Pra alça torcida, eu utilizei 9 pedaços de fio de malha, certo? Com 1,25 m. Cada pedaço desse tem 1,25 m. Eu peguei e uni as pontas. Ó, eu uni as pontinhas com a cola. Então, no mesmo sentido, eu colei com a cola. Espera secar um pouquinho e deixa todas elas do mesmo jeito, assim. Todas elas unidas, certo? Então, a gente vai pegar e vamos deixar todas as partes que foram coladas de um lado só, para o acabamento ficar bem bonito. Então, ela vai ficar escondida na argola articulada. Então, deixa todas elas bem juntinhas aqui. Todas de um lado só. Agora, a gente vai para a parte da torção. Então, eu vou mostrar desse lado de cá e vai ser o mesmo jeito que você vai fazer do outro lado. Como é bem grande, né? Eu não quero uma alça tão pequenininha, então não dá pra ver muito bem. Agora, a gente vai torcer a nossa alça. Então, a gente vai torcendo, tá? Até ficar bem apertadinho. Então, pode torcer bem, que a hora que ela estiver ficando quase boa, ela vai automaticamente se torcer sozinha. Pode deixar ficar bem apertada aqui, tá? No dedo. A gente tinha 2 dedinhos, agora a gente só tá com 1. Então, pode torcer bem mesmo. Ó, ela já tá se auto-torcendo sozinha. Então, agora eu vou colocar embaixo do meu queixo o meio dela e unir as duas pontas. Então, quando você une, ela fica meio bagunçadinha. Mas, você vai arrumando ela. Então, você vai ajeitando aqui, ó. Aqui tá a nossa parte das nossas emendas. Então, aqui a gente vai ajustando ela
pra ficar bem bonita. Então, está pronta a nossa alça. Agora, a gente só tem que colocar as argolas. Sempre ajeitando pra ficar do modo mais bonito. Agora sim, ó, tá bem bonita. Então, agora a gente vai colocar a argola uma aqui e a outra aqui nessa pontinha. Lembrando de tomar muito cuidado para não soltar essa ponta aqui. Então, a gente põe uma argola aqui nessa ponta. Aqui, deste lado, ela fica bem justinha, tá? Então, pode dar um pouquinho de trabalho pra pôr. E agora, nesses dois outros lados, aqui, ó, nesse lado aqui, a gente vai colocar dentro dessas duas alcinhas que a gente tá segurando, tá? Passar aqui por dentro da nossa outra alcinha. Então, aqui está a nossa alça prontinha. Agora, é só colocar na bolsa. E a nossa bolsa ficou assim, com a alça, o fecho, a lateral, ficou toda linda desse jeito. E essa foi a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa videoaula, lembrando, ela foi feita através de uma inspiração que uma seguidora mandou pra mim lá no Instagram. Então, se você quer mandar pra mim sugestões de outros modelos de bolsa pra trazer aqui no canal, é só me mandar uma mensagem lá no @Sten_crochê. Eu respondo todos vocês lá e tô sempre tentando trazer todos os modelinhos que vocês me pedem, tá? Já tenho uma lista com bastante modelos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, se você é novo por aqui. E comenta aqui embaixo se você gostou. E se você tem alguma dúvida, é só me mandar mensagem também lá no Instagram ou aqui nos comentários que eu respondo todas vocês. Tá certo? Deus abençoe, meus amores. Até a próxima!